ele dá sinais, né? Enfim, então é complicado. Então... A gente tem o Mateuzinho, o nosso intrépido André Lucena, lembra que o Cruzeiro acabou de informar que o atleta Fagner foi submetido a exames e que diagnosticaram fratura na fíbula da perna direita. Então, acabei de falar que o Corinthians paga, né, metade do salário do Fagner para jogar no Cruzeiro. Então, outro dia você trouxe uma informação no UOL, Samir. Então, eu te passo a bola aí. Fagner, vou te devolver, tá? Desculpa te interromper, foi só para dar uma informação de última hora. Não, que isso. Fagner fratura na fíbula. Rapaz, hein? E o Corinthians tem interesse na volta do Fagner, até porque ele tem contrato com o Corinthians até o fim de 2026. A vontade do jogador inicialmente que o Corinthians descobriu é permanecer lá em BH, só que, claro, vai depender do Cruzeiro querer investir num jogador de 36 anos. E agora, um jogador de 36 anos, né, Vitão, com uma lesão grave, né? Enfim, qual que você acha que vai ser o cenário agora? Porque o Corinthians poderia chegar num acerto com o Cruzeiro. O Corinthians paga R$500 mil por mês para ele jogar no Cruzeiro. E o Cruzeiro paga 300. Então a gente... talvez se o Corinthians chegasse se o Cruzeiro chegasse para o Corinthians e falasse assim, ó, a gente não vai pagar nada pelo Fagner, mas nós vamos pagar o salário total agora. Esses quentão aí, como diria um amigo meu, esses quentão aí, pode deixar que é com a gente. Talvez poderia até pintar um negócio, porque o Corinthians também não vai querer um jogador que não queira atuar no clube. Só que agora o cenário muda, né, o Vitão, porque será que o Fagner consegue voltar ainda esse ano? Acho pouco provável, né, Samir? Pela idade dele, pela lesão, pela gravidade da lesão, né? Agora, eu nunca entendi essa negociação. Eu nunca entendi. E eu não posso ser hipócrita, nem... Às vezes eu falo uma coisa, eu erro, eu tenho que falar, não, mas eu faria igual. Então, estou admitindo que tem sentido. O que não faz sentido para mim, fazia sentido o Fagner ir embora do Corinthians. Já tinha dado, já estava desgastado. Agora, você renova 6 meses antes o contrato e dá mais 2 anos, e aí paga a metade do salário. Aí para de fazer sentido, você concorda comigo? E você não tem jogador para jogar no Corinthians na lateral direita, porque se não joga o Mateuzinho, o motivo da nossa discussão aqui, Léo Maná claramente não tem condição de jogar no Corinthians, né? Veio da base, campeão da Copinha e tal, mas não tem o nível, como não tinha Léo Príncipe lá atrás, e Félix Torres é uma piada de mau gosto improvisado, né? Então, o Fagner, já que você está pagando o salário, faria sentido. Agora, o Corinthians é o clube do mundo que eu conheço que mais amarra mal vendas e contratações. Vende pagando, contrata sem consigo. Então, não sei como está amarrado isso, eu confesso, mas não faz sentido agora você pagar para o cara jogar fora inteiro, agora machuca, você traz. Não sei, não faz sentido para mim. Nessa idade avançada que o Fagner tem pro futebol, não é nem quando ele volta, é como volta, né? Você tem várias interrogações. Então, eu acho que é um movimento muito arriscado, sabe? Eu até mandei uma imagem outro dia para o nosso querido Lucena do Fagner, com a camisa do Corinthians, bem acima do peso mesmo, e hoje magrinho, né, no Cruzeiro. Parece que o Cruzeiro fez bem para ele, né, novos ares, enfim, o próprio Cássio também. Mas o Corinthians, por essa carência na lateral direita, claro que queria a volta do Fagner. Agora, com essa fratura, né, não sei como é que vai ficar. E o BO está na mão do Corinthians, porque tem contrato até 2026, e se o Cruzeiro, por acaso, não quiser, né, recuar, porque o Cruzeiro também tem vontade de permanecer com o Fagner, mas se não quiser pagar nada e desistir, até por conta dessa fratura, o Corinthians vai ter que arcar com uns 800 mil por mês e ficar com o Fagner até o fim de 2026. Voltando para a escalação, Vitão, então a gente está com Hugo Souza, Mateuzinho, ministro da Educação, Félix Torres, ministro da Educação, e Anchileri, na lateral esquerda. O Bidu também poderia até atuar, né, algum tempo, como você falou. No meio-campo, eu acho que o Ranieri, que já sofreu algumas lesões musculares, inclusive recentes, fez uma partida que se doou demais. Eu não colocaria, eu não arriscaria o Ranieri, o Vitão, porque é um jogador também que hoje, no meio-campo, não existe um jogador como ele no Corinthians. E eu que já critiquei muito o Ranieri, a gente é sincero, a gente não persegue ninguém. O Ranieri é um jogador hoje que é o que mais entrega em saúde física no meio-campo. Esse não dá para arriscar, hein, o Vitão? O que você acha?
concordo, Samir. Acho que agora, depois que você fez a aposta contra o Botafogo, e você ganha por 1-0, agora é dobrar a aposta. Agora é fazer a melhor estratégia para o jogo de quarta-feira. Acho, assim, por ser em casa, sem viagem, e assim, o Fortaleza, em tese, você precisa fazer gol. Você pode revezar do meio para frente, cada um jogar uma parte do jogo e preservar o que você vai precisar muito lá no Allianz Parque, que é o sistema defensivo. E quem você vai precisar muito são jogadores acima do 30 que têm problemas físicos. É Carrijo, é André Ramalho, é Ranieri. Então, assim, eu preservaria essas pessoas que você não tem substituto. Porque, assim, a diferença de você jogar no Allianz Parque com o Rian, Charles, o Príncipe Charles ou Ranieri é muito grande. Então, assim, é um jogo para você botar o Rian, o Charles aí em Itaquera e guardar esses caras para o Allianz. É o que eu faria. Então dá para a gente fechar o meio-campo com Rian, Breno Bidon e Charles. O Charles que tem ajudado bastante, tem entrado muito bem e nessa entrega de saúde física ele tem colaborado muito. E o Ranieri, torcedor corintiano, é complicado. A gente costuma brincar, né? O Memphis vale cada centavos, né, que pagamos, né, na questão aí do Memphis, que é muito caro. Vocês já ouviram uma frase de um corintiano, o Ranieri, vale cada centavos que não pagamos. Vale cada centavo que não pagamos. O torcedor corintiano é terrível. Eu vi uma postagem dessa, Vitão. Ranieri, vale cada centavo que não pagamos. O pessoal do Cuiabá fica louco com uma frase dessa. Então, eu acho que dá para fechar esse meio campo. Lá na frente, né, o Garro, se o Garro não jogar, não tem substituto. Então, aí você tem que mudar o esquema para o 4-3-3. Aí, se for jogar um ataque totalmente reserva, Romero, Thales e Kaique. Mas dá para ir de Romero, Thales e Yuri. Eu vi você falando que jogaria meio tempo cada. Eu não arriscaria o Memphis, não, viu, o Vitão? Deixaria o Memphis mesmo para quarta-feira. O Memphis é muito decisivo. Esse daí eu fico com medo de colocar em campo e lesionar. É que o Memphis, cara, na minha opinião, ele ainda não está no ritmo dele. E eu acho que, pensando em quarta-feira, ainda que haja o risco de lesão, óbvio, ele não está no diapasão ainda. Futebol é muito... Ele sofreu o pênalti e fez o gol. Mas ele perdeu alguns lances para jogadores do Palmeiras, que ele é muito melhor, que ele não perderia no auge físico dele. Foi dominar a bola e perdeu, foi dar um passe, errou o passe, que para mim é uma questão de ritmo de jogo. Então, assim, eu acho que para ele jogar melhor quarta-feira, um tempo de jogo, acho que não vai desgastar o suficiente para prejudicar a intensidade e dar ritmo. Agora, é tudo uma equação de risco, né? E o Roberto claramente também precisa de ritmo, então eu dividi um tempo para cada um. Mas eu não acho que o Memphis está no auge para ser preservado. Eu acho que ele precisa entrar ainda um pouco mais, embora tenha decidido o jogo, ele perdeu alguns lances no jogo que ele não perderia 100% fisicamente. Tem realmente, dá para ver que o Memphis não está tão em forma como no ano passado na questão física, sim. Então dá para a gente imaginar esse Corinthians contra o Fortaleza, e já que o gancho é o Memphis, né, vamos entrar na questão do contrato do Memphis, Vitão. Por quê? O Memphis encerra um ciclo, né, de bonificações, de metas alcançadas no Corinthians. Ele, nesse ciclo, ele ganha do Corinthians aí 17 milhões aproximadamente, né, de reais, porque ele foi atingindo metas. Por exemplo, o Memphis conseguiu, né, participar aí de 15 gols do Corinthians, seja em assistências ou gols marcados, né? Por conseguir participar de 15 gols, ele ganhou R$1.575.201. Eu vou sempre arredondar para 1,5 milhão, só para o torcedor já entender, a gente ganhar tempo. Então, 1,5 milhão por participar de 15 gols. Depois, quando chegou na participação de 20 gols, mais 1,5 milhão. Quando chegou na participação de 25 gols, mais 1,5 milhão. E ele quase atingiu a meta dos 30 gols nessa primeira etapa do contrato. Chegou a 30 gols, não, participação, né, em gols, isso. Ele chegou a participar de 29 gols do Corinthians. Se ele bate o pênalti, por exemplo, e marca contra o Palmeiras, ele ganharia mais 1,5 milhão. Nessa soma, né, de tudo que o Memphis ganhou, porque
olha só, em participação de jogos, não de gols, agora em jogos, se ele atingisse 60% dos jogos, 50% dos jogos com a camisa do Corinthians, ele ganharia mais R$ 3.150.402. Se ele participasse e participou, né, de 60% dos jogos, ele conseguiu tudo isso, mais 1,5 milhão. Mais 1,5 milhão por participar de 70% dos jogos, ele alcançou também essa meta. Então, somando tudo isso, dá 17 milhões aproximadamente. Fora isso, ele tem para receber agora do Corinthians, tá? Porque terminou essa etapa do contrato, o Corinthians tem que pagar. Além disso, o Corinthians deve 4 milhões e pouco de premiação, pagou a primeira parcela, deve estar devendo uns 3 aí, então já vai para 20 e alguma coisinha. Fora isso, o salário de 6 milhões. E fora isso, mas aí não é o Corinthians que paga, o Memphis ele recebe 4 parcelas semestrais de luvas, que é a Esportes da Sorte que paga, no valor de 5 milhões 250 mil. Lembrando que a Esportes da Sorte também paga 1,5 milhão desses 6 milhões. É muita grana, né, Vitão? Nós estamos chegando a falar isso. Se o Corinthians fosse pagar à vista para ele tudo que deve, num mês daria quase uns 30 milhões de reais, Vitão. Se você vê o que vem achar muito grana, imagina eu que sou do povo. Você que é dono de toda a Santos aí, que mora na Ana Costa, aí, de frente para o mar, eu estou aqui na ZL, é muita grana. Agora, não sei se é muita grana não, porque vendo que o Corinthians jogava fora no lixo com 8 mil ingressos, né? Porque a renda de Corinthians e Palmeiras foi muito maior esse ano que o ano passado, depois da biometria facial. Então, se você pensar em 3, 4 jogos do Corinthians, aí, o que foi jogado no lixo de ingresso, paga o Memphis, né? É verdade, né? Brincadeira, é óbvio que é muito dinheiro, mas assim, é melhor você gastar muito dinheiro com um jogador de futebol do que com ingressos que sobem, né? Então, assim, só você comparar corintiano, como foi Corinthians e Palmeiras esse ano, do jogo da cabeça do derby, da cabeça de porco. Público similar, aliás, esse ano teve 1.000 pessoas a menos, algo assim, e deu 1,5 milhão a mais. É patético, né? Para dizer o mínimo. E a gente está chegando na fase final da live, aí ou não, Samir? Só para. Tá tendo a entrevista do Romeu Tuma junto lá, depois no UOL você vai saber tudo, a Lívia Camila com certeza vai fazer matérias e tal, aqui no UOL. Mas uma das coisas que foi dito lá é que querem acabar ali com o cartão corporativo. Romeu Tuma Júnior pensa em acabar, né? É a mesma coisa que você acabar com o sexo para acabar com a gonorreia, ou tirar a saia para acabar com o estupro, né? O problema não é o cartão corporativo, né? O problema é como gasto, né? Porque se você gastar o cartão corporativo de forma corporativa decente, é a mesma coisa que você gastar o seu e pedir reembolso, se você estiver usando a serviço do clube. O problema não é o cartão, né? O problema é como é usado, né? É impressionante como as pessoas querem tirar o sofá da sala. Não resolve nada tirar o sofá da sala, Samir. É verdade. O que o Vitão está dizendo em relação aos ingressos, né, já que as metas do Memphis aí que a gente citou, é um contrato realmente maluco, né? Mas o que o Vitão está falando é exatamente isso daí, ó. Se der para a gente só tirar, é isso, obrigado, a produção. Ó, esse jogo aí, o jogo de cima, né? A renda público pagante, 45.527. Foi o Corinthians e Palmeiras desta quarta-feira. Esse 2-0 foi aquele 2-0 da reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Corinthians vence por 2-0 o Palmeiras. Olha o público, 46.085 pagantes. Então vamos falar de público pagante, tá? Os dois aí, 45.527 e o outro 46.085. Quer dizer, no ano passado teve mais público pagante. Olha a diferença de renda. Na última quarta-feira, R$ 3.369.505,50. No ano passado, com um público pagante maior, renda de R$ 2.514.796. Como explica isso, Vitão? Você tem uma explicação para isso? Tenho. Chama-se biometria facial. 8 mil ingressos que sumiam, ninguém sabe como que era, agora está entrando na conta. Porque não poderia ter essa explicação pelo preço do ingresso, só que não é o caso. Você poderia ter, porque diminuiu... Você acha que só a biometria facial explica isso aqui? Quase um milhão de diferença? Não, a diferença é que os ingressos estavam sendo dados, distribuídos, né? Tinha um sumiço de cerca de 8 mil ingressos. Né? E agora, a farra dos ingressos acabou. Porque tem duas explicações. Ou essa, ou a questão do preço dos ingressos. Né? Se você aumentasse muito o valor, diminuísse muito, com o mesmo número de pessoas, aumenta ou diminui a renda. Não é o caso.
Não é o caso. São valores similares, certo? Então a explicação está no sumiço dos ingressos, não precisa ser nenhum Einstein, Samir. Eu acho não, tá claro aí que o Corinthians teve problema já com estacionamento, já teve problema com quem faz ingresso, já teve com biometria. Então, já teve problema com Tadala fila, enfim, com isso tem uns problemas exóticos. E aí, para mim, a questão de como a gente sabe, a gente que além de regiões é torcedor e convive com torcedores do Corinthians e de todos os clubes, como estava difícil comprar ingresso no jogo do Corinthians, né? O cara tinha que ter 1 bilhão de pontos para comprar, acabava. E, de repente, agora, desde que teve essa coisa mais fiscal, ficou mais fácil um pouco conseguir ingresso, demora menos para conseguir. Você tem que, obviamente, dificulta para você passar o ingresso quando não é cambista, porque às vezes não é cambista, não sabe, pode ter que pagar o ingresso para ir ver o jogo. No dia o filho ficou doente, ou teve um problema, assim, a Vital quer ir, eu não vou poder ir, ele me dá o ingresso, eu pago. Isso não é cambismo, né? Isso acontece. Às vezes a pessoa não pode ir, repassa para um amigo, para um irmão, Mas, assim, ficou claro que havia problema na distribuição de ingresso, farra de ingresso entre torcedores, conselheiros, enfim. Isso parece que mudou. É o que fica... Você tem outra explicação, Samir? Tenho, mas não posso falar, tô brincando, não dá pra... Enfim, é uma questão complicada, e o Vitão levantou essa tese, a gente fez questão de colocar as imagens, porque o assunto é o contrato do Memphis, que realmente é um contrato que, para mim, não houve negociação, né? Tudo que o Memphis pediu, eles foram dando em relação ao contrato, mas pior do que o contrato do Memphis é esse tipo de... Né, ver o Corinthians sangrar nessas questões aí também de ingressos, que já foi, né, já virou caso de polícia, na verdade também, tudo vira caso de polícia no Corinthians, e a questão, né, dos ingressos também, mas essa diferença é absurda. Em relação ao contrato do Memphis, você acha então que esse contrato do Memphis vale cada centavo, Vitão? Essa é a pergunta que não quer calar. De verdade, não. Ninguém merece ganhar 6 milhões de reais para jogar bola, não sei que decida a quarta do mundo. Mas acho que vale mais, dito isso, sem ficar no muro, do que o que foi feito com o Coronado. Que ele joga e faz gol e decide. Sim. Então, assim, não é o maior absurdo. Pelo menos você está gastando dinheiro com alguém que faz diferença. O Corinthians não teria chegado a Libertadores sem ele no passado. Tudo bem que chegou e foi embora também, né? Eu acho que nem seria campeão paulista sem ele. Não. Então, assim, obviamente que não sei se passar pela Copa do Brasil, passaria do Palmeiras sem ele também. Ainda não passou, né? Então, é um investimento que eu acho que foi muito fora da curva, né? Mas mais isso do que foi feito com Pedro Raul, que já foi embora, com Pedro Henrique, que já foi embora, com mesmo o Mateuzinho, que está jogando, fez o Cruzeiro, não vale 5 milhões, foi pago. Enfim, então, dos absurdos, não é o maior. Mas, assim, fechado, eu acho que é muito dinheiro. Agora, 2 milhões por Coronado, você pagaria? Não, jamais. É que o Corinthians colocou essas metas aí e achou que ia ser aqueles jogadores brasileiros que, quando voltam para o Brasil, voltam só para, né, para mamar na teta dos clubes, né? O Memphis é um cara focado em atingir as metas, o Vitão. Ele, aliás, teve até uma conversa recente que ele pediu reforços e usou essa frase: precisamos de um time forte, que eu preciso bater minhas metas aí também para ganhar minha grana. Ele é um cara focado, viu, Vitão? Por isso que, você vê, ele quase atingiu todas. Faltou participar de um gol para ele não pegar ali mais 1,5 milhão, né, de todas as metas. Agora zera tudo, viu, Vitão? Se ele participar de 15 gols de novo, mais 1,5 milhão, se participar de 20 gols, começa tudo de novo. Mas fora essa esse conta, salário. Samir, não sei se você concorda comigo, essa conta ela é louca. Porque se ele não fizer isso, fica mais barato para ficar mais caro. Porque ele é pago para fazer isso. Então, assim, é uma conta muito louca, não é uma conta não tem para onde correr, não tem para onde correr. Não, porque assim, imagina se ele, de vez de tira todos os valores de meta que ele ganhou e ele não tivesse feito gol nem assistência. Aí nós estaremos falando do Coronado. Não vale 2 milhões. É melhor pagar as metas que o cara está fazendo o gol, classificando o time. Foi o primeiro gol em clássico, é verdade, né? Mas a final do Paulista, quem deu passe para o gol do título foi ele. Contra o Santos na semifinal, ele foi o melhor nos jogos, decidiu os jogos, certo? Ele deve ter alguma coisa contra o São Paulo. Contra o São Paulo não fez uma partida nem mínima, todas as partidas horrorosas que ele fez contra o São Paulo até hoje. Mas, enfim, sem os gols e assistências que ele faz, não valeria nem R$500.
Então, é uma conta que eu não consigo entender. Você não É, consegue? eu considero o Memphis o jogador mais importante do Corinthians. Eu acho que o Corinthians não conseguiria aquela reviravolta no ano passado sem ele. Ele mudou não só na questão técnica, o futebol do Yuri melhorou, a questão de respeito também dos adversários, né? O Memphis ele é um cara que ele realmente ele chama a atenção do setor defensivo adversário, a ponto de deixar até o Yuri mais à vontade. Deu para perceber isso nos jogos do Corinthians, né? A defesa se preocupa com ele e acaba ali vacilando, deixando o Yuri em condição mais livre muitas vezes. É um cara que mudou, né, o ambiente, aquele pensamento mais vencedor. Para mim, ele foi super importante, fez gols, né? Fez gol de falta, fez gol de bicicleta, fez gol de tudo quanto é jeito já com a camisa do Corinthians. Claro que nenhum jogador vale 6 milhões de reais, não é o Memphis. Nenhum vale, nenhum. Ascaeta não vale, Pedro não vale, Hulk não vale. Não existe nenhum jogador de futebol atuando no futebol brasileiro hoje que vale 6 milhões, né? Essa discussão não é só o Memphis, né? Então, claro que a resposta sempre vai ser, não vale 6 milhões, né? Mas é um jogador que valeria 3,5 brincando, né, Vitão? Pelo que ele entregou, claro, não estou falando que o Memphis também arrebentou, né? Mas eu acho que ele é um jogador para 3 milhões, 3,5 milhões brincando no futebol brasileiro, que já é o salário top dos tops aqui no Brasil, né, Vitão? Eu acho que o Memphis é um jogador top no futebol brasileiro. Ponto. Quanto que vale um jogador top no futebol brasileiro? Essa é a conta que tem que fazer. Eu acho que 6 milhões é muito para qualquer jogador. Acho que o Memphis... acho não, ele é, né? Difícil contestar isso para o cenário brasileiro. Ele jogou a Eurocopa outro dia, não foi em 1988. Ele é um jogador que jogou a última Copa do Mundo e jogará a próxima, né? Numa seleção importante, que é a Holanda, né? Como principal da sua história, a Holanda. Então, ele teria hoje nível de jogar na Europa, não no Manchester City, não no Real Madrid, não no Liverpool, mas jogaria em times do segundo esquadrão do futebol europeu fácil, né? E nos principais times das ligas menos importantes. Então, assim, ele tem lugar em qualquer time de futebol brasileiro. Fala um time que não seja titular hoje no Brasil. Palmeiras e Flamengo são os dois times mais fortes do Brasil, e o Cruzeiro hoje, ele jogaria nos 3. Então, assim, não tem discussão que ele é um top do futebol brasileiro. Agora, eu discuto se o topo de futebol brasileiro está podendo pagar 6 milhões. Essa é a minha discussão. É verdade. Ô, Vitão, o mercado da bola do Corinthians, a atualização é que o Victor Sá deu uma travada. O Corinthians até tem uma informação para a gente dar no finalzinho do programa. O Corinthians acertou os salários com o Victor Sá. Só que isso não quer dizer nada também, porque o Krasnodar não quer liberar o jogador, não quer um empréstimo gratuito, né? Houve uma discussão para o jogador ser contratado por empréstimo, mas ter que renovar o seu contrato lá, até porque o contrato dele já termina em julho de 2026, então se ele é emprestado pelo Corinthians por uma temporada, encerraria o contrato. Também há uma discussão que não avançou essa questão dele estender o vínculo lá para poder ser emprestado. A compra, o Corinthians não chegou no valor que eles pediram, né? Eles pagaram aí quase 10 milhões de reais pelo jogador, é um jogador de 31 anos, enfim. Mais um jogador que talvez entre para a história, que acertou salários com o Corinthians, mas não vai jogar no Corinthians. A gente, claro, não dá para cravar isso ainda, ô Vitão, mas acho que do mercado da bola do Corinthians nós temos isso, né, que é uma atualização importante, mas muda muito a história. Eu lembro que, acho que foi no ano passado, o Corinthians também acertou salários com um jogador chamado Hernani, jogador que foi do Atlético Paranaense, que está no Parma, da Itália. E o Parma também não liberou. Então, a famosa, nesse caso, Vitão, é a famosa notícia boa e ruim sobre o assunto. Notícia boa, acertou salários. Notícia ruim, não vai, o time russo não libera. O que você acha, Vitão? Futebol é simples, né? Você tem que acertar um jogador com um clube pagar, né? Então, assim, é que nem gravidez, não tem 99%, é 100 ou 0, né? Então não adianta você acertar com o clube se o jogador não quiser vir, e o contrário, né? Se o clube não aceitar a proposta, a lei Garrincha, o Garrincha falou uma frase nos anos 60, né? Combinou com os russos, né? A frase do Garrincha, de 62, né? Então falta combinar com, na época era soviéticos ainda, né? Nem eram russos ainda, tinha União Soviética. Mas, enfim, é isso. Falta combinar com o time que é dono do passe do jogador. E eu acho também, Samir, que é muito difícil o Corinthians conseguir uma contratação no cenário que o presidente é interino,
o afastado foi no jogo quarta-feira num camarote, dia 9 vai ter votação no Conselho para ver se fica ou não, e ninguém sabe depois do dia 9 quem vai ser o presidente. E cada dia tem uma notícia. Então, assim, jogadores que têm mercado grande, que estão vistos por todos, o Corinthians não é a primeira opção. E para vir para o Corinthians, os clubes, a gente vê o caso do Cuiabá agora, toda hora reclamando, põe 200 condições para pagar e o jogador quer garantir. Então, assim, é um cenário, o Corinthians tem a torcida, a camisa e a vitrine. Isso o Corinthians tem que outros não têm. É isso contra o resto. Então, assim, é muito difícil fechar a contratação nesse cenário. Assim. Então, é verdade. Até o Corinthians para valorizar, olha, o Corinthians está pensando aí nesse jogador, vamos ver se... Assim, não estou animado com o mercado da bola, com a janela do Corinthians também. Não sei se você está animado. Não, nem um pouco. A gente não contratou ninguém, esse ano só o Anchileri. 1 hora de live em ponto. Encerramos por aqui a nossa live do Corinthians no All Sport. E a gente volta na próxima sexta-feira. Sexta-feira. Né? Oi? Voltaremos classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. Classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. O Coringão é favorito no Allianz Parque, porque com 60%, como fechamos aqui, né, Vitão? O Coringão é favorito. Mas é claro, né? Tudo pode acontecer, mas esperamos uma live leve. Só tenho uma certeza. O palmeirense vai reclamar da arbitragem. Ganhando, vai ter choro, vai ter, ai, meu Deus, ai. Mas marcaram um pênalti que foi. Mas foi pênalti, mas marcaram, não é para marcar. Enfim, vai ter choro. Né? É verdade. Valeu, Vitão. Valeu a você que nos acompanhou aqui nessa live do Corinthians no All Sport. A gente volta na próxima sexta-feira para falar, né, de Corinthians e Palmeiras, né, o resultado do jogo de volta e muito mais para você. Até a próxima sexta. Valeu.